Boa noite. Estamos no ar pelo Facebook, professor Serginho PT. Hoje, queremos agradecer a presença das nossas convidadas, a Luciana Pires, a professora Karen, a professora Fabiana e a professora Ana Paula. Muito obrigado pela presença de todas vocês. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Quero agradecer a todos que daqui em diante ou vão nos assistir ao vivo ou depois vão assistir a nossa live pelo Facebook. E hoje o tema é conversando com quem faz a hora atividade na escola. É super importante a gente levantar esse tema porque é uma reivindicação histórica e hoje, inclusive, está dentro da lei, né, da lei federal 94, 95, que diz que o professor tem direito a um espaço pedagógico dentro do horário de trabalho. Aí ele fala produzir o seu espaço, uma construção pedagógica, né, dentro do seu horário de trabalho. E aqui em Alvorada, nós conseguimos chegar a esse, na verdade, a essa realidade. Porque já estivemos em outros momentos, e aqui a gente vai ver que em Alvorada já teve esse momento da hora atividade funcionando dentro das escolas, para o currículo por atividade, que era um trabalho muito mais complexo, né, um sistema, uma organização da escola muito mais complexa do que simplesmente a escola seriada. Mas eu quero passar a palavra aqui para a nossa primeira convidada a fazer o uso da palavra, e já se apresentando e fazendo o uso da palavra, Ana Paula Alves. Boa noite. Então, eu sou professora da rede, né, desde 1998, aqui de Alvorada e também de Viamão. Trabalhei o ano passado no projeto Hora Atividade, que é o que a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, minha apresentação foi assim breve para já entrar no assunto. Tá? Então, eu vou responder as 5 perguntas sobre hora atividade. O que é hora atividade? Para quem é hora atividade? Quem são os beneficiados pela hora atividade? Como funciona a hora atividade em Alvorada? E por que tem a hora atividade em Alvorada? Então, o que é? É uma lei. Para quem é? Para os professores. Também teve um decreto, né, onde contempla, onde foi beneficiado por esse direito os coordenadores, supervisores, orientadores das escolas, que também, através desse decreto municipal, os professores, esses foram beneficiados também. O que é esta lei? É a lei do piso salarial dos professores, 11.738 de 2008. Quando se fala em piso salarial, se tem a jornada de trabalho. Então, dentro da lei, dentro dessa jornada de trabalho, se prevê, né, 1/3 dessa carga horária para planejamento, estudo e avaliação. Depois os colegas vão falar também um pouquinho disso. Mas isso foi em 2008, né, que se começou essa luta assim a nível federal, né? E só assim a título de a primeira vez que se falou em piso para os professores foi em 1822. Quase 2 décadas depois se voltou a falar em piso e a questão da jornada de trabalho, né? Então, quem se beneficia com essa lei, com essa regulamentação, né? Não só os professores, orientadores, supervisores de escola, mas sim todo cidadão alvoradense. Por que todo cidadão alvoradense? Isso é uma lei federal, depois a gente vai falar. Mas, porque só com a educação que se transforma, se muda, se é uma cidade melhor, é um país melhor, enfim, é através da educação, né? Outra perguntinha. Como funciona em Alvorada? Então, para a implementação, regulamentação dessa lei da hora atividade, primeiro, né, foi ali pensado todas
as coisas que tem que pensar para regulamentar algo, né? Impacto financeiro, e foi lá, foi feito, depois disso, todo um projeto, um estudo de como ia acontecer aqui. Só título também de curiosidade. Para fazer o impacto financeiro ali, teve, como eu sou da área de matemática, teve uma equaçãozinha, né, que a gente usou, porque nesse período eu estava junto ao governo, né? Estava trabalhando lá com o professor Serginho, então participei bastante dessa implementação assim do projeto todo, né? De ler assim todos os projetos de todas as escolas do município, saíram coisas maravilhosas assim que depois esse projeto ia ser foi construído, né? Na escola com toda o grupo de professores e direção. Primeiro se pensou o que ia ter, né? Mas a equação, então, é o número de turmas da escola vezes 5, resultado divide por 13, aí vai sair o número de professores que precisam para o projeto da escola. O que eu lembro, assim, claro, a gente fez uma tabelinha já, né, prevendo a escola Normélio, 20 turmas. Então, precisavam de 8 professores, só para dar um exemplo, né? E, então, como funciona? Tem os 7 eixos, agora a parte pedagógica, tá? Foram pensados, então, em 7 eixos. Esses 7 eixos contemplam todas as áreas do conhecimento. Então, educação e sustentabilidade, educação e matemática, educação e diversidade, educação e ludicidade, educação, linguagem e criação, educação, arte e música, educação e tecnologia. Esses são os 7 eixos temáticos que a proposta, né, era, então, ver o que a comunidade necessitava, lá com o grupo de professores, né, a equipe toda, a comunidade, enfim, para, então, fazer esse projeto e ser trabalhado na escola, né. A última, então, para poder passar para a colega, a Prof. Karen, por que tem em Alvorada? Por que acontece em Alvorada, né? Porque nós tivemos um governo com vontade política de fazer, porque a lei existe, os direitos nós temos, mas tem que ter vontade política de fazer acontecer as coisas. E o governo do professor Serginho, enfim, tem a consciência do nosso trabalho, do professor dos anos iniciais, finais também, né? Conhece o dia a dia do professor, tem o conhecimento do cotidiano escolar, isso faz toda a diferença, né? Para os professores, para essas conquistas que nós tivemos. Essa conquista, né? Porque a gente está falando da atividade, tiveram outras. Então, por a gente ter tido a sorte de ter um governo assim, que sabe que o professor de anos iniciais, ele agrega, além das suas atribuições, outras, né? Porque o professor é psicólogo, o professor é enfermeiro, o professor é conselheiro, enfim, nós fizemos, agregamos, né, tudo isso que a gente acaba fazendo na sala de aula. E agora, pós-pandemia, estejamos todas bem preparadas, porque isso vai aflorar bastante, né? Essas questões que ultrapassam as nossas funções. E então é isso, gurias, eu vou passar para vocês, né? Falei bem rápido, assim, porque somos 4, 5 pessoas, né? Mas antes de passar, eu já quero agora dizer... teve a tentativa, tá, de ser vendido, de ser comprado esse direito, né? Foi um choque, assim, eu nem acreditei naquela proposta que se teve, ainda bem que foi uma tentativa, se brigou e não aconteceu, né? Mas, nossa, que sufoco. Então, como professora da rede, né, eu já agradeço a realização de um sonho, porque, gente,
quando eu trabalhava com a área e juntamente com os anos iniciais, esse ano é um que eu não estou na área, eu sempre sonhei em ter esse momento de planejamento que lá na área, né, a gente tinha, e aconteceu, sabe? Então, eu agradeço, viu, professor Serginho, por isso, né, e por a gente ter esse momento. Então, por hora é isso, passo então para a Prof. Karen. Obrigada, Ana. Muito boa a tua fala. Deixa eu começar, então, cumprimentando o professor Serginho, né? Agradecendo o convite dele para estar conversando com quem faz essa atividade que ele realiza toda segunda-feira, trazendo sempre um tema muito pertinente e trazendo pessoas. Karen, dizendo que tinha sido convidada a semana passada e não conseguiu chegar, chegou só hoje de viagem. Isso mesmo. A semana passada, né, eu não consegui estar com vocês. Eu fiquei muito chateada por isso, porque o Sérgio me fez o convite com todo carinho, eu me disponibilizei, e no fim a gente teve alguns probleminhas técnicos, né, com aparelho, internet, enfim. Mas o Sérgio, como um bom professor, não desistiu, né, da aluna e resgatou a aluna para estar participando, então, nesse dia, nesse debate. Então, eu tenho que agradecer ao Sérgio pelo convite mais uma vez. Então, boa noite para minhas colegas professoras que estão aí participando, né, dessa discussão muito importante para o nosso município. Cumprimentar minhas colegas de trabalho, de escola, do município de Alvorada, que eu estou vendo, né? O Sérgio está colocando ali o recadinho. Minhas colegas do município de Viamão também, que lá em Viamão nós ainda não temos a hora atividade, nós não temos essa garantia de 1/3 da nossa carga horária para planejamento, mas os professores de Viamão, muitos fizeram concurso público para Alvorada para poder ter esse direito de hora atividade. Então, quero dizer que eu estou muito feliz aqui participando, né, dessa discussão. E a gente que é professora, a gente vive educação diariamente, né? Então, eu fiz magistério quando eu estava lá no ensino médio. Depois eu fiz a minha graduação em pedagogia, orientação educacional, supervisão educacional, e me qualifiquei com pós-graduação em gestão escolar. Então, eu comecei muito cedo a trilhar esse caminho da educação. E a gente sabe muitas coisas que a gente precisava e que nós avançamos, e muitas coisas que a gente tem que lutar para que nossos direitos sejam mantidos, não sejam retirados. E como a Ana falou, né, a questão da hora atividade é uma questão de vontade política, de vontade de governo. E eu queria, então, trazer também para a discussão uma frase, né? Como é que a gente vai falar de escola pública, de gestão pública, de administração popular, sem trazer Paulo Freire, né? O nosso patrono da educação. Então, eu gostaria de ler para vocês uma frase, né, do Paulo Freire, que diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, a educação sozinha, ela não vai conseguir transformar. Por quê? Porque nós precisamos de condições de trabalho. Nós precisamos de gestores que consigam perceber a importância de garantir os nossos direitos. A Ana comentou da lei do piso. A lei do piso é de 2008. Essa lei prevê a hora-atividade. E a nossa hora-atividade, ela foi conquistada anos depois. Nós conquistamos a hora-atividade em Alvorada, foi na gestão do professor Serginho, em 2004. Eu estava, na época, trabalhando com ele no gabinete, né? Porque eu sou professora de Alvorada, sou professora de Viamão,
Em Alvorada, eu completei 18 anos agora no último dia 31 de julho, e em Viamão eu tenho 14 anos de município, né? E eu também tive outros desafios, vamos dizer assim. Já trabalhei com o Sérgio na assessoria pedagógica, na administração da Estela, lá em 2013, 2004. Já fui diretora de escola em Viamão, na gestão que eu fiz de 2010 a 2013. E nessa situação de implementação da hora atividade em Alvorada, eu estava no gabinete do Sérgio, no gabinete do prefeito. Eu trabalhava como chefe de gabinete, assessorando ele. E eu confesso que deu aquela vontade, assim, de querer voltar para a sala de aula, né? Nós que somos professoras, a gente queria muito ter esse horário de planejamento, de estudo, de avaliação. Eu não falei isso para ele, tá sabendo agora, né? Que eu queria muito ter voltado para a escola. Mas eu segurei, eu achei que ainda não era o momento, então eu fiquei até 2016, quando a gente encerrou o mandato. Então, eu queria dizer para vocês que a gente precisa, né, garantir os nossos direitos, e a gente precisa garantir, inclusive, que esses nossos direitos não sejam tirados. Por quê? Porque a hora atividade, né, em 2014, quando ela foi, né, colocada para o município de Alvorada, o Sérgio ele assinou uma portaria, né, para regulamentar essa hora atividade. O decreto saiu depois, saiu em 2016, mas a gente já tinha garantido para os professores esse trabalho, né, essa carga horária de trabalho, esse 1/3 da carga horária de trabalho, a gente já tinha garantido para os professores. Então, assim, ó, o que eu posso dizer? Que quem está no município e está participando do planejamento da escola, está participando da hora atividade, sabe todo o benefício pedagógico, todo o avanço pedagógico que foi para os professores, para os alunos, para a comunidade em geral. Mais tarde, quando a gente fizer uma segunda rodada, eu até gostaria de fazer esse comparativo, né, dos avanços pedagógicos, o que a gente tem com a hora atividade e que favorece o trabalho do professor e que impacta diretamente no fazer pedagógico da escola. Então, de início, era isso, né, dizer que é muito bom conversar com vocês aqui, contar um pouquinho da nossa experiência. E como a Ana falou, né, a hora atividade, então, ela é uma unidade de tempo dentro da nossa jornada de trabalho. Eu sou professora 20 horas no município. Então, dentro da minha jornada de trabalho, eu tenho a garantia de 1/3 dessa hora de trabalho para planejamento, para estudo, para avaliação, e essa hora ela é remunerada, essas horas são remuneradas, o que valoriza o trabalho da gente, porque nós, professores, a gente trabalha muito na escola, mas a gente trabalha muito no planejamento, né? Porque se a gente quer ter uma aula dinâmica, uma aula interessante, uma aula assim que consiga dar conta, né, de trabalhar os conteúdos e que a aprendizagem aconteça de modo significativo, o professor ele perde, né? Ele dedica, aliás, muito tempo em cima, né, de pesquisa, pesquisando na internet e assim podendo organizar a sua aula. E nós temos esse costume, inclusive, né? Estamos fora, às vezes, do nosso horário de trabalho, mas a gente vê um filme, a gente já lembra, no próximo planejamento eu posso colocar, a gente vê uma atividade que uma colega compartilhou, a gente também já está, a gente está sempre com a antena pedagógica ligada, a gente nunca desliga, porque é o que eu digo, a gente vive a educação, né, e é uma coisa que a gente faz, muitas vezes sem perceber, de tanto que a gente gosta. Eu me identifico muito, eu não consigo me imaginar em outra profissão, né? E nos lugares que a gente passa, a gente percebe isso.
nas escolas, as amizades que a gente faz com colegas, essa troca importante que acontece dentro da reunião pedagógica, isso é muito, né, é muita satisfação poder construir isso. E a hora atividade, dentro dessas 7 horas, que o professor de 20 horas, no meu caso, eu tenho direito a 7 horas de hora atividade. Então, 3 horas eu tenho que cumprir na escola. E a gente participa, então, das reuniões pedagógicas, 2 horas de reuniões pedagógicas semanais, onde a gente consegue pensar a escola no geral, no todo, né? A gente discute o pedagógico, os planos de estudos, os projetos, enfim, tudo que a gente planejou, inclusive no calendário, né? Que foi construído com a comunidade escolar, no nosso calendário escolar, a gente tem que organizar essas atividades. Então, a gente tem esse momento de coletivo. Muito e bom. Esse momento é garantido dentro do horário da hora atividade. Tá? Mas depois eu continuo falando mais um pouquinho. Obrigada, Sérgio. Eu passo para a Luciana. Oi. Deixa eu falar um pouquinho antes da Luciana. Claro, claro. Então, tá, obrigado. Porque se deixar, a Karen vai falar até o final. Eu queria só comentar, assim, as pessoas que estão nos assistindo, acho que está uma audiência muito boa, né? As nossas lives têm sido sempre assim, e com vocês não podia ser diferente, né? Então, a Suzana Silva está nos acompanhando, a Maria Zoretti também, a Marlene, Cristina Passos, Patricinha, a Valdirene está nos acompanhando, o Milton Pires, lá do Jardim Alvorada, nosso amigão do Conselho Municipal de Saúde, a Vanessa Cris Penteado também está nos acompanhando, a Clarice Santos, viu, Karen? A Clarice Santos está aqui, a Suzana Almeida, a Marlene Nina, a Vera Pires, que é a esposa do seu Milton Pires, vamos ver quem mais aqui, Adriana Roxo, querida colega também, a Neuzinha, a Neuza Cartes, vamos ver aqui, tem mais gente aqui, a professora Janice Nunes também, a Janice, professora do município, foi secretária de Educação, a Bianca Rodrigues, Helenita, diretora da Escola Duque, eu acho que é ainda diretora lá, a Ercilda, nossa colega Ercilda, a Joana Cardoso, né, a Andressa Rolsin, a Claire Gabana, secretária de Educação, que também tem muita responsabilidade sobre isso que vocês estão falando, a Anne Fabiano também está nos acompanhando, e a Ana Paula Alves aqui também, Helenita de novo, Carlos lá de Portugal, está aqui, viu, Ana? Carlos lá de Portugal hoje está nos acompanhando diretamente aqui. Eu queria dizer para vocês que antes de passar a palavra para a Luciana, que eu fiquei um pouco nervoso, porque as autoridades que estão aqui, né, autoridade no bom sentido, assim, de conhecer a realidade do aluno, de trabalhar em sala de aula, né? A lei que eu falei é da LDB no início, 93, 94, de 96. Cheguei a me atrapalhar ali. Mas vocês estão me deixando sem palavras, sabe? Porque vocês estão dizendo tudo que eu tinha que dizer, vocês já estão falando aí. Então, eu vou continuar ouvindo vocês, tá? Luciana. Oi. Estão me ouvindo? Estamos. Bom, né, quero, então, dar uma boa noite, agradecer o convite, né, de extremo prazer estar com vocês dividindo, né, essa noite, trazer vocês para minha casa e também hoje minha casa, minha sala de aula, minha academia, tudo, né, um momento difícil que nós estamos passando, receber vocês aqui, então, com muita alegria. Eu fiquei, né, de falar um pouco de toda essa questão, desde quando eu entrei, como era a hora atividade, até os tempos atuais. Contar um pouco da minha história, né? Já que as gurias já falaram das leis, já falaram de tudo, da implementação e dos dados mais, né, formais. Eu entrei em 2001 e fui para a Escola Paulo Freire, né? A qual eu só tinha visto falar, assim, vinha com quentinha do magistério, caí numa escola com nome, né, com Paulo Freire, tão grandioso, e tudo que eu tive que estudar e aprender lá, porque nós já tínhamos garantido na escola ciclada a hora atividade, né, nós tínhamos já esse momento. Então, de 2000
até eu fiquei na escola até 2008, isso já era, né, uma organização da escola ciclada. Então, nossa, né, cheguei lá e vi tudo isso, como se organizava a hora de atividade, como que os professores paralelos se encontravam, como as meninas da supervisão e orientação organizavam o quadro para que todos os professores conseguissem ter o seu momento com a colega que dividia, né, as turmas, como que o professor volante se encontrava. Então, já existia na escola isso. Então, para mim, foi uma novidade, né? E também era uma coisa comum já, né? Como eu fiquei 8 anos lá, não sabia muito a diferença, assim. Chegando na escola do estado, eu vi que não, né? Que nós ficávamos às 5 tardes ou 5 turnos direto na escola, que não tinha momento, que não encontrava colega muitas vezes, não sabia o que a outra colega estava fazendo, e era meio que individual, né? Ainda é um pouco, né? Individual. Já no município, não percebia isso. Mas eu não conhecia a realidade, né, efetiva das outras escolas. Eu tinha a oportunidade, né, de estar numa escola ciclada na época. Então, eu sempre fui muito metida, né, e muito... e logo eu já quis aprender como que funcionava e como que as gurias conseguiam fazer aquilo, que uma época sem computador também, né, nós montávamos os horários em papeizinhos coloridos, encaixava para ver quem ia encontrar com quem, e era tudo muito prático, né? Hoje não, hoje a gente sabe que tem aplicativo para fazer os horários, tudo, então é mais tranquilo, mas naquela época era bem, né, bem prático, eu tinha que botar a mão na massa, pagava várias vezes, não, a Ana Paula tem que encontrar com a Karen nesse dia, tem que ser terça de manhã, tal horário, e então tudo tinha que se encaixar. E quanto isso é grandioso, porque ali naquela turma tinha 4 pessoas vendo, né, observando aquele aluno. E todos poderiam avaliar, né, o aluno todo, cada professor, ele sentia de uma maneira diferente. O aluno poderia ser de uma maneira com a Karen, e de outra maneira comigo, e com a Ana de outra, e então nós tínhamos um olhar. Então, a importância de ter mais de um professor, né, na sala de aula. Então, a hora atividade, ela vem garantir isso, um olhar diferenciado, né, um olhar também que abrange mais o aluno, né, não fica tão a cargo de um professor definir aprovação, reprovação, ou atitudes com aquele aluno e etc, né. Então, nós já tínhamos isso. Em 2009, então, eu saio da escola ciclada e vou para o EJA. E no EJA também já é garantido, né? Então, eu, por muito tempo no município, eu fiquei sempre tendo a hora atividade. Né? Então, era uma coisa muito comum, né? Já era também nas TEs iniciais, né? Que era onde eu dava aula. Então, eu fui por 12 anos no município de Alvorada, eu sempre tive a hora atividade garantida, mesmo antes da lei, né? Isso era diferente do que eu via nos meus colegas e preciso retornar, então, para o turno da tarde, onde não tinha, 2012, acredito, 2013. E estamos lá. Né? Entra a hora atividade, primeiramente, com a presença do professor na escola, né? Então, muitas vezes, nós acabávamos tendo a hora atividade na escola, mas muitas dessas acabávamos assumindo turma, né? Respondendo, como a Ana falou no início, a gente acaba ajudando o aluno que se machucou, acaba atendendo, fazendo algumas coisas administrativas na escola, e o trabalho pedagógico ficava por último, né? Muitas vezes. Então, entra a lei, né? Depois, como as gurias falaram, do Serginho, que nos garante a hora atividade no lugar, né, de livre escolha. E aí a gente passa a ter saúde mental, que a gente fala na escola, né? A gente passa também a se equiparar com os professores de área. Por que eles sempre tiveram? E por que eles tinham isso garantido e nós, as professoras do CAT, não tínhamos, né? Era aquela inveja, né, do professor, muitas vezes, do professor de área, que tinha a sua hora atividade, muitas vezes a gente do CAT, que tinha um trabalho tão grande, tão pesado também quanto, que não tínhamos, né? Então, entra a hora atividade
ela dá dignidade para o professor, eu sempre falo isso, né? Ela dá dignidade para o professor. Né? O professor, como a Karen falou, a gente tá com a anteninha, a gente passa o tempo nas férias, né, em diferentes feriados, a gente está juntando papel, a gente avisa os amigos que recolhem as coisas nas casas, eles passam para dar para a gente, o que tiver sobrando aí, tu me avisa, tu me dá. Então, a gente está o tempo todo ligado. E hoje, né, eu acho que eu estou falando rápido demais, hoje eu vejo, assim, a importância desse contato com o professor, com o paralelo, principalmente. Na pandemia, isso se tornou mais presente, né? Porque a gente teve que dividir, a gente precisou ter o contato com um colega muito maior, né? Até para nossas atividades ficarem um pouco amenas, porque está bem cansativo. Então, nós estamos muito unidas, principalmente as paralelas agora, a gente consegue. No meu caso, eu estou com as minhas turmas, eu tenho 2 turmas atualmente, são 58 crianças, e a gente está dividindo com um colega. Então, a importância de tu ter a hora de atividade, de tu conhecer o teu colega, de saber dividir, trabalhar juntos, né? É um momento que tu encontra o teu colega, que tu diz o que tu está fazendo na sala, como que tu está fazendo, e agora a gente está fazendo tudo por WhatsApp, né? Por toda essa os novos recursos que a gente está tendo. Então, é muito importante, eu até agradeço, assim, quero aproveitar o espaço, agradecer para minhas colegas, né, minha paralela, tanto do Idalina quanto da Escola do Estado, né, porque sem elas não ia estar tendo essa, não ia estar tão surtada, digamos. Mas, e dizer também que o Estado, então, a gente pensa nessa lei há quanto tempo que ela existe, que está presente no município e no estado, eu estou vendo a implementação dela neste ano. Na verdade, eu nem conhecia ainda a minha colega, que vai ser a professora de educação física da minha turma, pessoalmente eu não conhecia. No estado, recém, né, se está fazendo a presença dos professores, né, então, eles, nas escolas, não sei se na 28ª, mas na primeira, na primeira CRE, né, eles não estão combinando a minha hora de atividade com a minha colega, com a minha paralela, a fim que nós pudéssemos nos encontrar. Então, a diferença que é, né, o trabalho pedagógico. Então, eu queria falar um pouco mais não sei se eu fui rápida demais, mas era falar um pouco disso, né, de como foi nesses momentos, né? Tive na escola ciclada e, graças a Deus, e a boa ação do Serginho que fez a lei, né, entrar para todas as escolas do município, né, e nos trazer, então, essa dignidade, essa saúde mental que a gente tanto fala na escola, né? Eu acho que é isso. Não sei se fui... Ainda tenho tempo? Microfone, Serginho. Teu microfone está desligado. Assim vocês me derrubam, né? Tu tinha mais 1 minuto, depois tu passa para a Fabiana direto, tá? Tá bom. Não, então, mais isso, né? A gente vê, eu até tinha colocado como um abismo, né? Tá. Fabiana, eu acho que ela congelou. Quando ela descongelar, a gente retorna com ela. Ó, mas vamos. Vamos. Tá, Fabiana? Fica contigo a palavra, depois a gente retoma com ela, tá? Tá bom. Então, boa noite. Meu boa noite a todos. Eu estou aqui também com minha madrinha, tá todo mundo assistindo, coisa boa, né? Então, assim, é um momento que a gente aproveita, né, para ficar mais pertinho das pessoas que a gente gosta. E assim, a minha experiência, né, sou pedagoga, formada em orientação educacional,
tenho um pós em neuropsicopedagogia. Eu entrei no município no ano de 2000, então já agora em fevereiro de 2021 eu já vou fazer 21 anos que eu estou na rede municipal. E tenho já 10 anos de experiência também na orientação no estado, aqui em Alvorada também. Então, é uma experiência bem grande que a gente ganha. Como a colega anterior vinha falando, eu também tenho uma experiência grande com a escola quando era ciclos, né? Que nós perdemos, infelizmente, os ciclos. Então, era assim, era gratificante. Eu entrei na escola Duque de Caxias e assim, me apaixonei pela proposta, me apaixonei com a estrutura da escola ciclada, onde nós tinha a hora atividade, só que essa hora atividade era na escola, né, não era em local de livre escolha como é agora, e a gente planejava, a gente trocava com os professores, a gente se encontrava, saía assim atividades, coisas maravilhosas. Então, sinto saudade, infelizmente, a escola ciclada, né? Eu ainda estou no Duque, estava no Duque, quando a gente perdeu os ciclos, lamento bastante, mas temos que continuar, né? De qualquer forma, a gente tem que continuar, a gente que é profissional continua de qualquer forma, em qualquer estrutura, a gente está aí para oferecer o melhor para o nosso aluno. Então, assim, a hora atividade, falando um pouquinho, né? É uma conquista que dos profissionais que veio para nós, profissionais de educação, que representa esse reconhecimento do nosso trabalho pedagógico, né? Que a gente realiza, então, ele fora da sala de aula. O professor trabalha bastante, participa, faz os seus planejamentos para trabalhar de acordo com, né, com o seu aluno, com o seu aluno, com a sua clientela, né, de acordo com eles, a realidade, né, vamos falar assim, de acordo, a gente planeja de acordo com a realidade da nossa turma, do nosso aluno. Então, a gente ganha também, porque já que a gente planeja nesse local de livre escolha, a gente ganha também para que a gente possa fazer outros cursos, para que a gente possa fazer formações, nos sobra um tempo a mais para a gente fazer isso. Agora, nesse momento de pandemia mesmo, eu estava fazendo um curso de desenho com o professor Gilson Pereira, então a gente está sempre se reinventando, a gente tem que se reinventar, né? E não importa se é à distância, se é presencial, nós temos que buscar. E em casa a gente planeja, né? Temos que planejar, porque quem é profissional da educação sabe que a gente não pode chegar lá na frente do aluno e ficar pensando o que fazer. Nós já temos que ter organizado o nosso planejamento diário. Então é isso. Quem é que ganha com essa hora atividade? Ganha todos, ganha a comunidade escolar, que tem um professor que vai planejado para dentro da sala de aula, ganha o nosso aluno, ganha a escola e nós, professores, ganhamos com tudo isso. Outro ponto que eu queria falar também é depois, o trabalho pedagógico, como é que vai ser feito após essa pandemia? Eu acredito no seguinte, a gente tem o do ano de 2020 está incerto. Nós não sabemos se nós vamos retornar, se nós não vamos retornar ainda. Né? Os casos de Covid estão muito grandes, principalmente também no nosso município. Então, a gente estamos esperando as orientações, né, do governo, as orientações do nosso município, para que a gente saiba. Mas eu sou da seguinte opinião, que muitos concordam, né, e já ouvi várias lives, e nós somos a favor da vida, a vida em primeiro lugar. Então, eu acho que nós sabemos que nós temos que recuperar, para isso a gente vai ter que reorganizar o calendário escolar, né, a equipe pedagógica da escola, né, eu falo pela minha, que a gente tem uma equipe pedagógica muito profissional, vai reorganizar esse calendário para que a gente possa cumprir, né, com os conteúdos e essa carga horária.
né? A gente tem que fazer, então, uma retomada dessas atividades que nós estamos mandando à distância, elas vão ter que ser retomadas nesse retorno, com certeza. Por quê? Porque o alcance a gente sabe que não está sendo para todos. Tem alunos que não têm a possibilidade de ter uma internet em casa. O pai trabalha, o pai sai para trabalhar e chega só de noite cansado e não está conseguindo retomar e fazer as atividades com os alunos. Por mais que nós estejamos preparando essa aula e mandando com todo carinho, a gente sabe que nem todos estão recebendo isso, né? Então nós vamos ter que fazer uma retomada disso, com certeza. Né? Então, eu acho que os conteúdos eles teriam que ser divididos em 2 grupos. Né? A gente vai ter que ver os essenciais, esses conteúdos que vão ser essenciais e fundamentais, indispensáveis, que a gente tem que dar, né? Que seria requisitos para o próximo ano, então a gente tem que dar para eles e depois fazer também a retomada desses que nós estamos mandando para o aluno. Né? Então, a gente vai ter que depois priorizar, sentar a escola e priorizar tudo isso. Tá? E organizar esse calendário escolar, né, com esses conteúdos, né, de uma forma bem diferenciada, criar projetos. Né, eu acredito que, quem sabe, pensar num contraturno para os alunos com mais dificuldade, esses que não receberam as atividades, bom, vamos ter que pensar, sentar todos e pensar. Mas uma coisa é certa, os alunos vão conseguir recuperar tudo isso de forma organizada. Se a gente se organizar, eles vão receber todos esses conteúdos, tudo isso de uma forma organizada, pacífica. O momento agora é da gente ficar em casa, nos cuidar e manter contato com os alunos. Eu tenho tentado contato com os alunos através do Messenger, né? A gente tem alunos que a gente tem o nosso grupo lá no Facebook, a gente manda nossas atividades, a gente organiza as nossas atividades. Nós temos também o Drive, né? Que é da Prefeitura Municipal organizou, onde a gente posta. Então, o pai escolhe a melhor maneira aonde visualizar essas atividades. Mas a gente sabe que nem é todos que estão recebendo. Então, esses depois nós vamos ter que ter um carinho muito especial nesse retorno para dar essa acolhida para eles. É isso, por enquanto. Obrigado, Fabiana. Eu fico realmente muito contente em ouvi-las, né? Porque nós sabemos que nós somos aqueles que defendem a vida. E a educação é essencial, para além de desenvolver os conteúdos, né? Nós desenvolver a cidadania, né? E hoje tinha uma live da tarde com a Sofia Cabedon, numa audiência pública do estadual, falando sobre exatamente o que tu falaste agora. O acesso à internet das escolas públicas de Porto Alegre, que não se diferenciam muito das de Alvorada, é em torno de 14% que tem internet. Tá? As escolas particulares de Porto Alegre chegam a 42% que tem internet banda larga. Mas associado um computador com a banda larga, somente 25%. Isso vai trazer para nós uma grande diferença, principalmente para as classes populares, na diferenciação da qualidade do ensino. Né? Então, não é uma solução boa fazer aula remota, não é. Eu sei que todas vocês aqui já relataram para a gente, e quem a gente conversa sabe, estão trabalhando muito mais que antes da hora de atividade, porque às vezes você fica 4, 5, 6 horas à disposição da comunidade, e isso interfere na vida pessoal da gente, a gente sabe disso, porque a gente tem que dar atenção, porque a gente é comprometido com a educação dessas crianças, né? Principalmente esse momento de manter esse elo, essa ligação, o elo com o aluno e a escola, que é o professor, né? Então, ou a professora, o aluna e aluno, né? Então, nós temos esse cuidado, e nós precisamos ter essa consciência que um ano letivo, ele não terminará, logicamente, no final desse ano. Nós teremos que trabalhar
e a escola vai ter que trabalhar isso presencialmente, quando tiver condições, e concluir esse ano, os dois juntos, o ano que vem. Essa é uma definição que já está sendo debatida em todo o Estado, em todo o país, e que deverá ser, atualizando ainda alguns dados, nós deveremos estar trabalhando nesse sentido. Então, vai ser muito complexo realmente voltar à aula, nas condições que estamos hoje, né? Porque se não tiver uma vacina, né, é muito difícil. Vocês que trabalham com crianças, né, desde os 6, 7, 8, até mais cedo um pouco, até 9, 10 anos, é muito difícil a criança não se aproximar do outro, não gritar, falar forte com o outro, falar forte. A Nerise está nos assistindo, a gente não fala alto, a gente fala forte, né, Nerise? Ela vai botar algum recado aqui, porque um dia ela me ensinou isso. Então, e isso propaga a condição da transmissão do vírus, a gente sabe disso, em ambiente fechado. Então, nós temos que pensar, primeiro, preservar a vida. E as crianças não são assintomáticas. Não quer dizer que elas não peguem. Elas não têm sintomas, mas poderá ter consequências, assim, como a gente já viu crianças de 2, 3, 4, 5 anos terem morrido, inclusive, vindo a óbito, inclusive aqui em Canoas, há poucos dias atrás, na região aqui. Então, e a criança pode levar para casa. E a gente, nós, professores, vamos ter contato com todas essas crianças diariamente. Então, é uma possibilidade muito grande. Eu estou colocando isso porque é um debate que a gente tem que fazer logo em seguida. Amanhã, deixa eu convidar, agora, já que está todo mundo aqui nos assistindo, muita gente nos assistindo, amanhã nós vamos estar falando sobre Fundeb, o Fundeb permanente com a Ana Lu Parenzeno. Amanhã, às 19h30. Estou convidando a todos vocês. Amanhã a gente vai saber o que a Alvorada ganha, o que os nossos alunos ganham, o que os professores têm a ganhar com o novo Fundeb, que, inclusive, eleva o patamar de investimento para o professor, para pagamento de professores e professoras. Então, eu estou colocando isso, que é importante, porque vocês não deixam eu falar da hora atividade, vocês falam tudo aí, e eu tenho que só ouvi-los. Portanto, agora a gente vai fazer uma nova rodada, e eu quero ouvir mais vocês. Que pena que vai ter que ser a última rodada, já estamos com 47 minutos de live, e agora é aquela parte final, assim, de a gente poder concluir, de a gente poder avaliar e também levar uma mensagem positiva aos nossos alunos, né? No sentido de que eles fiquem bem, que eles se cuidem, né? E que eles se cuidando, estarão cuidando dos outros. Ana Paula, abre o microfone, isso. Então, só para colocar ali ainda sobre hora atividade, né, Serginho, a LDB 93/94 de 1996, tu falou uma lei lá no início que eu digo, essa eu não conheço, vou ter que estudar. Vou ter que pesquisar essa aí. Mas então, a lei do piso, né, que começou, teve lá 1822, 2 décadas de luta e tal, e quase que não conseguimos ainda a nível federal, né, porque de 2008 até 2012, então foi Lula, né? O piso. Isso, não, eu digo a lei do piso, não, eu falo de um parecer que, desculpa, né, em 2008 lá, então, e houveram várias tentativas, né, de tornar esta lei do piso com a jornada de trabalho, que cabe à jornada de trabalho, inconstitucional, e Contudo, houve conferências, CONAI, Undime e tudo, uma luta lá, né, para mostrar que sim, era constitucional isso, então o STF bateu o martelo lá dizendo que era constitucional, saiu um decreto em 2012, né, lá com a Dilma Rousseff no período, e esse texto, um parecer 18 de 2012, ele é muito interessante para a gente, nós professores, ler, né? Fala ali toda da nossa vida, e justificando isso tudo que as gurias colocaram, né? Que foi falado aí, justifica neste parecer feito o porquê da importância da jornada de trabalho. A Lu falou sobre o adoecimento do professor, está no texto também, as pesquisas, né? Que falam da saúde mental do professor.
Por isso que eu falei antes, a sorte que nós professores tivemos de ter um governo, né, professor Serginho, que pensa a educação, que pensa na qualificação do professor, que abriu esse espaço, que implementou, regulamentou a lei aqui no município e que nós podemos, então, usufruir desse direito, que hoje, em 2020, a Ludi está começando no estado agora, né, 6 anos depois do que teve aqui, mas muitos municípios ainda não têm, né, como a Karen disse, em Viamão não tem, que né, nós trabalhamos lá. Eu não falei no início, tá? A Karen foi minha diretora em Viamão, que eu já tinha assim na área de atividade em Alvorada e não falei. Foi maravilhosa, minha diretora lá em 2010, se eu não me engano, 2010, 2011. 2010, 2011. Foi na escola Lauro Pereira Rodrigues. E a Clarice Santos, que é a irmã da Karen, trabalhei com ela na assessoria pedagógica, maravilhosa. As duas são fantásticas. Eu acho que em casa elas só estudam, só falam sobre educação, né? Então, é para finalizar? Então, eu vou aproveitar o espaço. Tu tem 5 minutos mais ainda. Tá, então vamos lá. Então, em redemocratização, o que se precisa aqui hoje, né, para acabar com essa ditadura que nós estamos vivendo, porque é uma ditadura na escola pública hoje. Aqui, eu vejo assim que hoje a gente está vivendo isso. Então, eu torço que isso mude, né? E nós voltamos, então, a ter uma gestão democrática nas escolas, porque as gurias falaram em redescobrir. Gestão democrática também tem que ser redescoberta aqui em Alvorada, né? Porque o pressuposto da participação não acontece. Comunidade, gurias, estou falando do que eu vejo, né? De repente, nas escolas de vocês aconteça alguma coisa, dependendo da gestão que o grupo, com muita luta, consegue. Eu não estou conseguindo muito, não, então eu luto, torço lá para a mudança mesmo, né? Até porque nós não produzimos mercadorias, né? Nós formamos pessoas e parece que não é entendido isso aqui hoje. A qualificação que tantas gurias que a gente está falando aí do que o professor precisa, né? Se não há esse espaço... Agora, eu estou começando conforme a necessidade vai surgindo, a gente tem que... estuda a vida toda o professor, né? Então, a minha graduação é matemática. Na graduação de matemática, por exemplo, não se diz lá como tem que trabalhar com os alunos dos anos iniciais, a construção do número, não tem isso. Então, a professora vai lá e busca uma especialização sobre isso, que foi o que eu fiz. Eu tenho umas 5 ou 6, não sei, gestão escolar, tu vai para o mundo lá da escola, do gestar, da direção, e faz gestão escolar. Tem um aluno de inclusão, faz inclusão, né? Então, aí a gente vai acumulando esses saberes e se não tem a hora de atividade, não tem esses... Por isso que eu disse, era um sonho, porque eu pirava, né? Porque tudo quer saber, enfim, a lei 11.600, vai fazer uma especialização em história. Tá trabalhando na EJA, vai fazer uma especialização lá. Enfim, agradeço, então, mais uma vez, né, a oportunidade de poder estar junto da implementação da hora atividade, poder ver isso de lá e ver isso e usufruir isso aqui da escola. Então, foi realmente um pedido, um sonho realizado, né, que nós, professores dos anos iniciais, conseguimos, viu, professor Serginho? Valeu! Passo a palavra, então. Eu quero fazer um comentário antes da Luciana falar, porque aqui tem pessoas que ajudaram a construir esse processo, esse decreto, né? Fazer com que fosse legal esse espaço que vocês estão usufruindo hoje, a comunidade escolar está usufruindo hoje. E é um investimento, porque o que nós fizemos... E quando a Ana Paula disse lá com as fórmulas de matemática, que eu só sei que dá 25% a mais, o número de professores, o resultado total deu 25% a mais no currículo por atividade. Então, se tinha 500, foram 125 professores a mais que nós contratamos, que nós nomeamos em favor
de melhor educação e também a empregabilidade de muitos professores que hoje estão na nossa rede. Foi porque nós implantamos a hora atividade, que era um direito, né? E que acho que daí tem que ter como vocês falaram, né? Uma pessoa que tenha clareza, que conheça a educação, porque muita gente defende, eu concordo, defende a educação, mas na hora de fazer, não sabe por onde começar. Então, a gente tem que ter gente que entenda de educação para gerir, para fazer a gestão da educação, como vocês aqui, que foram, algumas de vocês estavam lá na ponta e outras de vocês ali ajudando a fazer. Luciana Pires, abre o microfone e agora tu fala... não é a Karen, não é a Luciana, é a Karen. Desculpe, a Karen estava fazendo sinal para mim lá. Karen, a tua mãe mandou um abraço para ti e para Clarice, tu viu? A Beth Lido. Eu vi. É o fã-clube em casa. Fã-clube do Serginho. Mas, gente, tanta coisa, né, que a gente tem para falar, assim, tanta coisa positiva, né? Tanta coisa que a gente quer resgatar, que os minutos vão passando e daí começa aquela aflição e a gente tem que cortar, né? Mas o Sérgio trazia, então, esses dados dos alunos, né, com acesso à internet, tanto nas escolas do município como nas escolas do estado. É uma preocupação muito grande mesmo que eu tenho, né? Eu estou trabalhando direto nos grupos, né, de WhatsApp, com as minhas 2 turmas. Eu tenho 2 turmas de primeiro ano. Então, assim, ó, na escola Idalina, eu tenho apenas 16 alunos que estão, né, diariamente ali comigo, e eu conversando, mandando áudio. Eu já até me aventurei, fiz vídeos para eles, né, que aqui eu tenho uma equipe, assim, de adolescente, pré-adolescente, que entende mais um pouquinho dessas mídias, assim, então eles me ajudaram com alguns aplicativos para eu dar uma inovada nas minhas aulas. Mas é uma preocupação com aqueles que estão ficando de fora, com esses que estão sendo excluídos, mais uma vez, e essa exclusão está cada vez mais nítida. Diariamente a gente está vendo isso. E isso me preocupa muito, né? Eu estou trabalhando demais, eu tenho horas de trabalho muito maiores do que quando eu estava na escola. Eu quero muito voltar a dar aula, quero muito ter o contato dos meus alunos, quero muito estar presente com eles. Mas a gente sabe que quem é pela vida não pode concordar com isso no momento que nós estamos. Enquanto não tiver essa vacina, a gente não pode colocar em risco a vida das crianças, a vida dos familiares e a vida dos profissionais que estão ali diariamente. Então, assim, ó, fazendo um comparativo com Viamão, tem as partes, assim, que Viamão está um pouco mais à frente que Alvorada, sabe? Na questão da entrega dos ranchos. Hoje, a minha escola de Viamão entregou rancho para os alunos, e com todas as medidas de segurança. O meu diretor postou no grupo a foto dele e da vice, eles estavam com roupa de TNT, eles estavam com máscara, com luva e com proteção de rosto. E os alunos, né, os responsáveis, iam buscar o rancho com horário marcado, com cronograma, para não ter problema de contaminação, né, com álcool gel, com aqueles tapetes, né, que colocam aqueles desinfetantes. E daí eu fiquei pensando, nossa, esse cuidado todo é muito importante para entregar o rancho, mas esse cuidado, por mais que todas essas medidas, elas não vão ser suficientes para conseguir controlar alunos, né, interagindo dentro da sala de aula. E então, Alvorada está na contramão, né? Alvorada continua distribuindo as marmitas, os alunos continuam se deslocando. Eu tive a informação da semana passada, lá da minha escola, mais uma profissional, né, da cozinha, que foi contaminada, foi afastada. Ela, não sei se contraiu, né, o Covid na escola ou na rua, mas enfim, estava lá entregando e daí teve que se afastar.
e mais colegas também, né, que tiveram Covid, estão se recuperando em casa. Mas essas não tiveram contato com alunos, estamos com as aulas remotas, mas para ver como isso é preocupante. Mas o que mais importa é a vida das pessoas, né? Poderiam estar entregando, né, a alimentação como o Viamão faz. Pelo menos nisso o Viamão está um pouco adiantado em relação à Alvorada, né? E em Viamão, inclusive, nós perdemos o nosso prefeito para a Covid. Faz o que? Uns 10 dias que nós tivemos essa grande perda, né, do nosso chefe do executivo, que era um homem jovem, com 66 anos, e que faleceu, né? Foi meu então a gente não pode dizer... Na escola Luciana de Abreu, ele era colega do meu irmão, que estudava, era mais velho do que eu um pouco, 2 anos, né? E era contemporâneo nosso, o Rocinho. Isso, muito conhecido ali da região das Augustas, e uma pessoa jovem e não conseguiu vencer, né? Graças a Deus, nosso prefeito Apolo recebeu alta, e é uma pessoa bem mais, né, tem mais idade, vamos dizer assim, mas conseguiu se recuperar. Então, a gente sabe que essa doença, ela ainda não está totalmente compreendida. A única coisa que a gente sabe é que a gente tem que fazer o isolamento social, usar, né, máscara, ficar em casa, se cuidar. E o ano letivo a gente vai recuperar depois. E digo mais, a hora atividade vai ser mais do que nunca essencial, né, para poder a gente dar conta de toda essa defasagem que os alunos vão chegar na escola o ano que vem. E tem muito aluno que está migrando já da escola particular para a escola pública. Então, nós vamos ter muitos desafios o ano que vem. Além da nossa clientela, que a gente já está acostumada, muitos alunos, né? Os pais não estão conseguindo, muitas vezes, manter as mensalidades, o desemprego, tudo que está gerando em função da pandemia. Vai impactar onde? É na escola, mais uma vez, nós, professores de sala de aula, nós que vamos estar ali na frente, passando por todos esses desafios, e a gente tem que estar bem, e a gente tem que estar com hora atividade para poder planejar, para poder ter uma intervenção com esses alunos, uma mediação de qualidade. A gente precisa, né, garantir que a hora atividade seja mantida. Mas como eu falei no início, como as minhas colegas já falaram, isso é uma questão de política, de vontade pública, de vontade do administrador. Então, a gente tem que pensar, mais uma vez, né? Esse ano é ano eleitoral e a gente tem que pensar quem a gente vai colocar, né, na prefeitura, alguém que representa os interesses de quem? Os nossos interesses, os interesses dos mais necessitados, os mais, né, os mais carentes, ou a gente quer colocar qualquer um? Então, a gente fica essa reflexão. Não quero me estender, só quero encerrar com um provérbio africano, que quando eu fui diretora, tinha o programa Mais Educação. Isso foi desde lá do governo da ex-presidenta Dilma. O Mais Educação era o turno inverso, então as crianças estudavam num turno e depois eles faziam atividades, oficinas, enfim, outras atividades lúdicas, esportivas, no turno inverso à aula. Então, os alunos ficavam 8 horas na escola. E a gente trabalhava muito, né, nas formações, assistíamos muitas formações, e tinha, assim, um lema do programa Mais Educação, que era esse provérbio africano, que dizia assim: é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Então, é preciso muito envolvimento. Não é o professor isolado na sala de aula, não é só a família, entendeu? Nós precisamos estar no coletivo, a gente precisa planejar no coletivo, a gente precisa pensar a escola no coletivo, porque só assim a gente vai dar conta de todos esses aspectos que são da educação. A educação é cheia de facetas, não é só a escola, é a família, enfim, é a comunidade, é tudo. Então, é muito amplo. E eu agradeço, então,
mais uma vez o convite, um prazer muito grande. Quero deixar um beijo especial para minhas colegas do Idalina e para minhas colegas da Escola Santa Cecília em Viamão, tá? E também para minhas colegas lá do Cecília Meirelles, da Intersul, de Alvorada também, que foi a minha última escola, né? Depois eu fui para o governo do Sérgio, e quando eu retornei no Idalina. Então, agradecer, né, por elas estarem ouvindo e participando. Obrigada, Sérgio. Muito bem. Depois tu vai poder dar só um tchauzinho no final, tá? Mas assim, ó, já recomendo a vocês. Se a Ana Paula não quis dar um recado para alguém especial, depois ela vai ter oportunidade também. Mas se tiver alguma diretora, um diretor aqui, é bom falar, vou agradecer a presença dele, tá? Tô brincando, tá? Agora é a Luciana, né? Isso. Bom, ali eu peguei para terminar, assim, né? Eu falei assim, é que eu sou metida, né? Me meti lá no Paulo Freire e aprendi a fazer muita coisa, não, sabe? Nós todas que estamos aqui, só estamos aqui porque somos inquietas, né? Eu tive uma base democrática, eu aprendi com a democracia, porque no Paulo Freire nós fazíamos tudo, né? Eu era uma professora volante, mas eu aprendi a fazer horário, eu trabalhava junto com a professora do laboratório, com as paralelas, então depois que tu veste a camisa de uma escola democrática, sair disso é uma coisa, é impossível. A gente não fica mais quieto, né? Então, é sempre essa inquietude. Então, eu falei um pouco assim, de ser metida, não, é de ser mesmo participativa e de trocar essas cadeiras, né, que a gente fala. Todo mundo pode participar da gestão, todo mundo hoje pode estar na sala de aula, pode participar da gestão quando a escola é democrática. Quando ela é democrática para o professor, ela automaticamente é democrática para o aluno. Né? Automaticamente ela é democrática para a comunidade. Então, essa foi a Ana que falou, né, que hoje nós não temos, né, temos autocrática, né, uma gestão. Depois que tu se apaixona por que é, né, a escola pública, a escola cidadã, a escola que faz, né, que precisa do aluno dentro da escola, do pai dentro da escola, dos colegas, depois que tu abraça a causa, é complicado, assim, tu voltar atrás, né, dar um passo atrás e um passo longo atrás, né, não são alguns metros. Então, eu sou aluna, né, de escola pública e sempre fui, aqui até presente, uma professora, né, de 92, 93, uma professora minha, e que fazíamos juntas, né, ela fazia as turmas voltarem na escola, participar à tarde, fora do turno, envolvia. E quando tu te envolve, tu te apaixona. E talvez tenha sido isso que fez com que eu me apaixonasse pela escola. Então, é importante, professores, assim, são importantes. Nós somos, assim, inquietos e somos a base. Acredito que não pode ser diferente disso, né? Ainda mais hoje. E com o retorno pós-pandemia, a gente vai precisar muito mais, né? A gente vai precisar estar muito mais presente, né, com a comunidade, com os colegas, com os funcionários, com a cozinha, né? Aprendi no Paulo Freire a envolver todo mundo, né? A escola participava toda junto, o Vigia, seu Valder, nossa, um projeto, ele era o carteiro, entregava as cartas semanalmente nas turmas, que a gente fez um projeto sobre a escrita, e os alunos mandavam carta e estava lá, o seu Valder, o Vigia, vestido de carteiro, entregando, né? Geralmente as meninas da cozinha. Então, nós precisamos do todo. E a escola não tem outra forma a ser autocrática. Novamente, ela chega a ser, eu diria ridículo, né? Mas fica um pouco ruim. Mas é isso, eu acredito, né? Da questão da democracia, como a Ana falou, depois que a gente se apaixona e a nossa inquietude, né? Aí, eu acho que a Ana já foi vice-diretora, né, eu acredito, eu acho que no finalzinho, quando eu estava saindo do Paulo Freire, eu estive na vice-direção também do Paulo Freire, supervisão do Estado, vice-diretora do Estado, porque tu acaba não ficando mais quieta, né, tu quer estar metida no processo, quer te envolver, porque a gente abraça a causa, né, não tem como não, como eu falei para o Serginho também, pandemia, a gente não consegue atender o aluno em 4 horas.
das 8 ao meio-dia ou da 1 às 5. A gente recebe o WhatsApp de tarde, de noite, sábado, domingo, tudo isso. E isso vai acontecer por um bom tempo ainda, né? Pós-pandemia, isso vai ser a nossa hora de atividade eterna, né? Até a gente conseguir desvincular disso, eu acredito que 2022 nós estejamos, né, ainda tendo os resquícios da pandemia. Então, um pouco disso eu quero depois eu agradeço as pessoas que estão aí, mas aprendi muito, né, com esse grupo, aprendi a ser democrática, aprendi a ser escola cidadã, aprendi a abraçar a causa e os culpados estão todos aqui hoje. Obrigado, Lu. Antes de passar para a Fabiana, eu vou ter que apresentar algumas pessoas que estão aqui, todas colegas de vocês, né? Que estão aqui, que chegaram um pouquinho depois que eu acabei de apresentá-las, né? A Clarice já estava, a Joana também, deixa eu acompanhar aqui, a Patricinha, a Marlene, a Clarice, o Igor Reis, trabalhou lá conosco na secretaria também, a Rosana Cavaleiro, que também já foi diretora de escola, lá do Alcides Maia, a Adriana Rocha tinha falado, a Maria Zoretti também, mas tem mais gente aqui, a Fábia Assis, está aqui ela, a Beth Elisa, né, a mãe da Karen, que aqui nos acompanhando, a Dagmar também estava por aqui, a diretora da Fabiana, quero ver quem mais aqui, a Maria Tatiane também, quem mais? Tem a Fábio, tem mais gente, a Daíl lá da Intersul, atrás da Escola Paulo Freire, aquela rua lá que agora está saindo a pavimentação, e ele foi morar no interior, veja só, Luana Gras Borges, a Claís já tinha falado, Lúcia Nunes, Janilce Cardoso dos Santos, também presente aqui conosco, nos acompanhando. Tem mais gente, talvez eu tenha passado, mas é importante resgatar, assim, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, são mais de 40 pessoas, teve um pouco mais de pessoas nos acompanhando, mas é importante dizer que quem está aqui é que sabem fazer na sala de aula e quando estão, e também experimentam outras funções e também são competentes. Quando a gente é competente numa coisa, é competente em todas as outras, né? A Lu, eu me lembro da implantação da Escola Paulo Freire, ela junto com um monte de meninas lá, a Fábio, quem mais? A Fabiola, tudo com essa. Renato. Isso, Renato, saudoso Renato também. Isso, em memória, né? Em memória também. E tem também do meu colega Marino, que também faleceu há 2 semanas atrás, da Escola Gentil, né, que a gente tem que sempre relembrar as pessoas que fazem bem, né, para a gente e para a nossa comunidade. Fabiana, desculpe, eu tô experimentando aqui, tá, Fabiana? E na tua entrada ali, eu botei outra imagem maior das gurias também. Me esqueci de botar da Ana. Mas quando ela falar agora, eu botei, tá? A minha não precisa, tá bom? Eu botei, tu não viu? Ela não viu. Fala, Fábio. Bom, então, para finalizar, assim, eu gostaria de dizer que estamos, eu acho, nesse período todos juntos, né? Estamos aguardando, o que a gente está aguardando ansiosamente as novas orientações para a gente saber o que a gente vai fazer, né, após tudo isso passar, mas que a gente está de braços abertos para receber os nossos alunos em sala de aula. Eu, esse ano, pela primeira vez, eu peguei a educação infantil com os alunos de 5 anos. Eu ainda não tinha tido essa experiência com a educação infantil, porque nos ciclos, né, demorou para ser implantado um pouquinho a educação infantil na escola. E eu, esse ano, trabalhava como volante, trabalhei como artes, né, outras coisas na escola Ciclada. E esse ano eu resolvi me desafiar e pegar os menores. E assim eu estava encantada, porque são crianças maravilhosas, são crianças carinhosas, são crianças sinceras. E pena, né? Trabalhei um pouquinho com eles e logo em seguida aconteceu tudo isso inesperadamente. Nós não estávamos esperando por tudo isso, mas não vejo a hora de encontrá-los.
Espero que a gente se encontre quando isso tudo realmente passar, porque eu fico preocupada com as crianças pequenas, né? Claro que os maiores também, porque todos, mas os pequenos sentem uma necessidade de se abraçar, uma necessidade de se tocar, uma necessidade de fazer carinho. Como que vai ser o segurar a máscara? Como que vai ser sempre? O professor vai ter que ser o responsável por todos esses cuidados de protocolos? Oh, querido, a máscara está saindo, coloca a máscara. Lá, cuidar o banheiro, para não se aglomerarem no banheiro. Eu acho que o professor não pode ter essa carga, já tem a sua carga de dar os conteúdos, cuidar deles, ainda ter essa carga de cuidar desses protocolos, é muita responsabilidade para o professor nesse momento, né? E depois toda a higienização, tudo isso vai ficar a cargo do professor, se nós voltarmos agora. Então, é uma coisa que a gente deve pensar, mas estamos aí, estamos abertos para recebê-los quando tudo isso passar. Eu acho que tem como recuperar, como eu já havia falado, a gente se organiza, né? A gente monta um novo calendário, a gente reestrutura tudo isso e a gente vai sair dessa da melhor maneira possível. Eu queria passar um pouquinho só da minha experiência também como orientadora na escola Olga Benário, que é a escola, ela é do município de Alvorada, porque eu tenho ligado para todos os pais, o Estado está com uma cobrança bem grande, né, a 28ª, em cima das escolas do Estado. Eu tenho pegado o telefone, eu tenho ligado para todos esses pais que não estão conseguindo acessar, porque agora nós temos uma plataforma. E os pais, o que os pais me colocam? Além de não ter a internet, eles trabalham, né? Eles não estão em casa de repouso, né? Não tem essa possibilidade, tem que trabalhar para ganhar seu ganha-pão. O celular é um aparelho só, eles precisam levar esse aparelho, ou o aparelho não tem acesso à internet, é um aparelho que é aqueles dados, né, de dados, então só tem acesso ali ao Facebook e ao WhatsApp para entrar na plataforma, eles não vão ter dados para acessar, eles não sabem acessar. Teve uma mãe que disse para mim, eu sou semi-analfabeta, eu mal consigo ajudar meu filho, como que eu vou ajudar ele a acessar uma plataforma? Mas assim, eles ficam muito gratos com a ligação, eles ficam muito felizes em a gente se disponibilizar, em estar preocupados com eles. E eu acho que nesse momento também é isso. Nesse momento é abraçá-los. Nesse momento é mostrar que a gente está preocupado, sim. A gente não pode fazer muito, mas que nós estamos todos juntos no mesmo barco, né? Então era isso que eu queria deixar, né? E deixar um beijinho para todo mundo que está aí nos prestigiando nessa noite de hoje. Obrigado, e agradecer. Fabiana, obrigado, Ana Paula, obrigado, Caio, obrigado, Luciana, porque vocês revelam a nossa realidade de Alvorada. Não só a realidade municipal, das escolas do município, mas vocês têm experiência de outros municípios, né? A Luciana de Porto Alegre, do Estado, a Fabiana também aqui em Alvorada, mas a realidade do Estado também, né? A Karen e a Ana Paula importam também de Viamão, que é a minha terra natal, um pouco daquilo que eu sempre fico saudoso quando vocês falam de Viamão, porque foi onde eu nasci, onde eu me criei, e hoje estou aqui do lado, né? Que aqui era Viamão também, né? Então, vou dar mais uma passada por todas vocês, para que vocês possam se despedir mesmo agora, de 1 minuto no máximo, e a gente poder encerrar, assim, com muita alegria, assim, quando eu falo de educação, quando a gente planeja as lives, agora a gente quer fazer uma live, amanhã vai ter com a Ana Lu Parenzena, que vocês todos conhecem, que é a Marta do futebol no Fundeb, tá? Ela é a Marta do futebol no Fundeb. Imagina só quem é que vai estar aqui amanhã às 19h30. Eu convido a todos que estão nos ouvindo, que estão participando agora, para que a gente possa se encontrar amanhã de novo às 19h30. Mas também, já vou lançar uma live que eu falei com algumas de vocês, consegui falar. A gente vai chamar aqui crianças, adolescentes, pré-adolescentes, pais, professores ou não, pode ser professor,
pai professor, pode ser pai não professor, para a gente falar dessa coisa que estou falando todo dia, retorno às aulas. Vou convidar alguns de vocês, né, os filhos de vocês, para a gente conversar aqui e mostrar o olhar da criança também, que a gente quer, né, que a gente também tem que ouvir, né, e a gente tem que saber o que é melhor neste momento, né, e as crianças com certeza têm muita sabedoria, né, tem muita vontade de se encontrar, tem muita vontade de se abraçar, as crianças são sábias, e elas vão encontrar maneiras de fazer isso, mas a gente tem que ter o cuidado, nós temos que ter aquele cuidado que é só nós temos que ter conosco para ter com os outros. A gente tem que ter o cuidado conosco para ter com os outros. Eu fico apavorado quando vejo alguém num ambiente fechado, sem máscara, principalmente jovem. E a gente tem que educá-los. E a gente tem que dizer para eles que eles estão pondo em risco não a vida deles, estão pondo em risco a vida de alguém que pode ser sim contaminado pelo Covid e pode ter consequências graves, né, na sua vida e até vir a óbito, né? Ana Paula, abre o teu microfone para as considerações bem finais mesmo, tá? De 2 minutos, tá? Tá certo. Que legal, Serginho, te ouvir. Eu quando converso, né, com as pessoas, não só com professores, colegas, mas também eu tenho uma prima que está assistindo, a Anne Letícia, né? Ela sempre assiste as lives do Serginho. Ela tem, ela e uma outra prima, uma escolinha infantil, João e Maria, elas fazem um trabalho muito bacana com as crianças. Então, eu disse para elas que aqui as lives do professor Serginho são um espaço de formação, né? E elas, então, como estudo para capacitação ali, elas assistem as lives, viu? E agora a Marta... Bom, enfim, é muito bom tudo isso, né? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com essas colegas maravilhosas, é uma troca, é uma saudade que a gente tem lá da reunião pedagógica, quando se tinha, né, reunião pedagógica de verdade, onde se tratava ali as questões necessárias, né, para atender bem aqueles alunos de diversas maneiras, né, de diferentes maneiras, que uma ajuda a outra, né, a planejar, o planejamento sai bem mais rico quando não se faz sozinho, né? Claro que a gente precisa daquele momento para fazer mais individual. Mas, enfim, tem várias colegas que estão aqui assistindo, não vou conseguir dizer o nome de todas, porque o tempo não permite, né? Mas muitas que a gente acaba que trabalha junto, né? Fábio, Lu, Bianca, vão várias aí, né? E que são... como é que eu vou dizer, é um encanto, são apaixonados, nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos, né? E o nosso papel também é muito importante, né? O educador, ele se eterniza, em cada aluninho ali fica alguma coisa, né? Então, muito obrigada, Serginho, obrigada, gurias, e quem sabe até um próximo encontro. A Ana tem galera cativa aqui, volta e meia ela está por aqui. Obrigado, Ana, obrigado mesmo. Karen. Sérgio, queria então te parabenizar, né, mais uma vez, pelo Conversando com Quem Faz, os temas sempre muito, né, pertinentes, o pessoal que tu convida também, né, o pessoal qualificado, com experiência. Então, essa tua sugestão de fazer esses encontros nas segundas-feiras, né, tá sempre nos mantendo informações. Como eu tinha falado, a gente está aqui na praia ainda, né, e eu comecei a assistir, a minha mãe também já começou a assistir, então é muito gostoso ver que está agradando, né, a própria família da gente, e dizer que é um prazer estar aqui conversando, né, contigo, né, e com as colegas. E também queria agradecer, assim, o pessoal que fica atrás, né, dando todo o apoio, né, por exemplo, aqui em casa,
Daí eu precisei contar com a minha mãe, com a minha irmã, com as crianças, para segurar o cachorro, né? Porque os cachorros estavam arranhando na porta, querendo entrar. Aí o Miguel, meu filho, também me emprestou o celular, porque o meu já não estava conseguindo. Então, toda essa equipe que tem por trás para que a live aconteça, né? Agradecer a Zo também. A Zo é uma pessoa, assim, maravilhosa, que eu estava com algumas dificuldades, né, Sérgio? A gente estava com dificuldade, e a Zo prontamente está ali no apoio, muito parceira, né? Entendida das tecnologias mesmo. Então, a gente não pode deixar de agradecer esse pessoal que está por trás, né? Não está na frente da câmera, mas está por trás fazendo a coisa acontecer. Então, muito obrigada, Zo. Beijo grande, beijo para minhas colegas. Obrigada, Ana, por ter dito que eu fui uma boa diretora. Tentei fazer o melhor, né? Que tive os melhores professores, então tentei fazer o melhor, né? E que coisa boa, assim, essa live. Eu confesso que eu estava nervosa, é a minha estreia nas lives, nunca tinha feito, mas eu acho que o Sérgio conduz muito bem e deixa a gente à vontade. E quando a gente fala de educação, que é um tema que a gente, né, sem dúvida nenhuma, gosta, ama e domina, fica tudo mais fácil. Então, muito obrigada, e obrigado a todos, né, que estiveram prestigiando a live do Serginho até agora, e dizer que o Serginho, né, é o meu pré-candidato a vereador, é uma pessoa que, pelo que ele está trazendo de informações nessas lives, pelo que ele está trazendo de depoimentos, de experiência, da visão dele, não tem ninguém melhor do que ele para nos representar lá na Câmara de Vereadores em 2021. Tá, Serginho? Obrigado, sucesso para ti, um grande abraço. Eu fico lisonjeado com vocês, né? Eu aprendo muito com vocês. Quando tu disse que queria voltar para a escola, para aproveitar a atividade, ouvindo vocês, eu queria voltar para a sala de aula, tendo aula com vocês. Luciana, pode falar. Bom, deixou um textão agora, lembrando das nossas noites no Paulo Freire. Nós voltávamos, né, à noite para estudar, e eu acho, não lembro de outra época que eu tenha estudado tanto. Nós estudávamos muito, e eu acho que é por isso que a gente acaba se envolvendo em todas as áreas, porque também no Paulo Freire, assim como disse a Fábio ali, eu fui, né, a colega Fábio que está aqui conosco, a gente é volante, a gente é professor de arte de educação, a gente é professor de educação física, a gente trabalha com primeiro ano ao quinto ano, e a gente faz tudo, né? Então, porque a escola, aquilo da escola democrática que eu falei, então a Fábio deixou aqui, e não tem como não se envolver, né, com essas meninas, Fabiane, a Fabiola, tantas pessoas. Como eu falei anteriormente, sou agradecida de ter caído no Paulo Freire. Ela que no primeiro dia disse que eu não ia voltar, né? Eu com 18 anos, com uma cara de bebê, e ela disse, essa menina não volta mais. No outro dia nós estávamos juntas no carro, porque já começa ali, né, a nossa reunião pedagógica muitas vezes é no trajeto para a escola também, né? Foram caronas maravilhosas, noites onde nós nos envolvíamos muito, estudávamos bastante avaliação, estudávamos escola ciclada, estudávamos tudo, né? Então, agradecer a todas essas colegas, as minhas amigas também de Santa Catarina presente, professoras de lá também, da Guarda do Embaú, estiveram aí, a minha ex-professora também esteve presente. Então, as minhas colegas do Estado, o pessoal do Idalina, e teve também colegas do Gentil, que eu também convidei, estão aí. Então, é agradecer por tudo, na verdade, por ter esse momento, conversar, bater esse papo, que é tão bom, né, nesse momento que nós nos sentimos sozinhos também, né, muitas vezes, eu, né, que moro sozinha, mas sentir sozinha, sentir a reunião pedagógica, né, de dividir, de conversar. Então, estar aqui parece que deu um afago no coração.
Então, obrigada, Ana, as gurias, Fabiana, Karen, Serginho, muito obrigada pelo esse momento, essa oportunidade. Suei também, não estava preparada, Karen, estava nervosa, já falei para mais de 500 pessoas, mas falando agora assim com vocês, eu disse, Serginho, acho que eu não estou preparada ainda, né, porque eu, né, mas obrigada, agradeço mesmo. Antes de passar para a Fabiana, eu convidei a Karina Lessa para falar sobre biblioteca, o trabalho fantástico. Acho que ela ainda vai aceitar esse convite. Mas se ela não aceitar, eu peço que vocês me ajudem, tá, gurias? Porque foi tem mais uma coisa. Uma colega de Gravataí que está aqui também, da educação infantil, a Lúcia, também está participando bastante, colocando colega que conheci no Aldeia, porque também tenho a minha vivência dos CTGs e estão todas aqui também participando. Muito legal. Obrigado. E agora vou passar a palavra, né, para finalizar mesmo. Fabiana, tu abre teu microfone e pode te despedir. Eu sei que a tua diretora está aqui também, uma delas, né? Não sei se as duas, mas uma delas. As duas! Muita responsa! Verdade. Eu estou com as duas diretoras. Assim, eu gostaria de, né, te agradecer o convite, Serginho, porque eu acho que antes de ser pré-candidato, né, venha o coleguismo, venha a amizade, né, venha a parceria. Então, muito obrigado pelo convite. Eu depois vou agradecer, eu anotei aqui todo mundo, os conhecidos que estão participando, eu vou depois, saindo daqui, vou agradecer um por estar aqui, por estar perdendo o seu tempo, tirando o seu tempo para ouvir, para nos ouvir, né, não só a mim, mas para ouvir as minhas outras colegas, né, eu não as conhecia, mas prazer por ter conhecido vocês através dessa live. E dizer que é isso, que nós estamos aí, vamos sempre fazer o nosso trabalho da melhor maneira, da melhor forma, com carinho, né? E esperando tudo isso passar, e vamos em frente, que tudo isso passe logo, esse vírus passe para que a gente possa voltar, né? Com certeza é melhor dentro da sala de aula do que em casa, eu acho que todos nós estamos esperando isso. É melhor o contato com o aluno, é melhor até o trajeto, eu estou com saudade até do trajeto de pegar meu carro e ir até a escola, que às vezes a gente se cansa do trânsito, mas eu estou morrendo de saudade. Então, com certeza, tudo é melhor, né? Estar presente com eles, com a escola, ter contato com os colegas, que a gente está morrendo de saudade. Eu sei que eu sou mais reprimidinha, mais retraída, mais quietinha na minha, mas eu estou com saudade de todo mundo. E eu vou agradecer um por um depois de estarem aqui. Muito obrigado. E muito obrigado, Serginho, novamente pelo convite. Tá? Até. Obrigado a todas. Obrigado mesmo, Karen. Obrigada, Ana, que sempre me salva. Obrigada, Luciana, que aceitou o convite, né? E obrigado a Fabiana também, que eu estava meio receoso, assim. A gente só se entra em contato pelas redes, né? E daí a gente fica assim, mas será que eu convido? Será que vai ter essa aceitação? E eu acho maravilhoso, assim, claro que tem algumas pessoas que sentem, assim, que não estão preparadas, né? A gente tenta estimular, né? Alguns aceitam e depois, como a Ana, por exemplo, como outras, como a Tati, também, depois não querem mais parar. Se puder convidar para todos, estão ali. Mas é muito legal conversar com quem faz. É muito legal isso. Com quem pratica. A gente não pode cair. Eu recebi, vocês conhecem o Bruno Sarzana, né? O colega. Eu recebi uma mensagem dele, ele trabalhou na outra gestão, na gestão anterior à minha, no governo, e ele era vice-diretor dali do Dom Pedro, ele trabalhava ali. E há sempre um respeito principalmente na política, eu sempre tratei todos com respeito, né? E lá eu participava de todas as atividades da gestão anterior, da educação, né? Do início ao fim, eu não entrava no início para que todo mundo visse, não, eu entrava no início, assistia, inclusive tinha, era elogiado até, porque as pessoas achavam que eu ia só chegar para sair, só para dizer que eu tinha ido. E ele fez uma manifestação agora no Facebook sobre algumas questões da cidade, né? E ele disse, o único que sempre carregou a bandeira da educação que eu conheço é o Serginho.
sempre, desde o início, desde quando foi a primeira vez candidato até agora. Isso orgulha a gente, porque a gente tem uma vida inteira fazendo essas atividades, né, participando desse processo, a gente aprende muito, e tem muito que aprender, eu tenho que aprender muito, com certeza não acertei. Você sabe que eu saí da prefeitura no dia 1º de janeiro de 2017, no dia 2 de janeiro de 2017, às 8 horas, eu estava na Escola Gentil Viegas Cardoso para cumprir, porque a gente não tem férias, né? Fiquei 3 anos e meio lá, até agora sair para me aposentar. Voltei, poderia ter ido para um cargo, Não, eu queria voltar, porque dá muita energia estar na escola. A gente circula o sangue da gente, né? A gente tem um prazer de estar no meio da gurizada, daquela diversidade, do debate, da discussão com os professores, né? Isso tudo a gente gosta, porque a gente vive isso. Então, quero agradecer muito a todos vocês, convidar para amanhã, na Lu Farenzena, falar com Deb. A Ana Paula vai me interromper agora, quer falar? Desculpa, bem rapidinho, é que a Karina Lessa, a professora que convidaste para falar sobre biblioteca, ela disse, estou encorajada, vamos marcar, Serginho, viu? Ela colocou aqui. Eu também, eu quero interromper um minuto. Então pode interromper. É que eu caí, e aí eu caí, travou meu vídeo, e eu lembrei, não podemos voltar pós-pandemia com a situação que estão nossos laboratórios de informática. Não existe como. A gente vai precisar trabalhar informática e trabalhar tudo isso pós-pandemia, se hoje, como a Fábio falou ali, que eles não conseguem acessar o e-mail e a senha do governo do estado, porque nós não ensinamos. Porque nós, na escola, deixamos de trabalhar informática há muito tempo. Né? Eu estou, acho, há 5 anos no Idalina e o laboratório nunca esteve aberto. Como é que eu vou cobrar do meu aluno hoje que ele consiga? Se eu não preparei, se ele não tem noção. Então, isso vai ser um trabalho para a gente no futuro, né? Acredito que aí Serginho, estando, né, na Câmara, vai ter que nos apoiar muito, que a gente vai precisar de transformações nas escolas grandes. Vamos ter que achar esses notes, achar esses computadores, a manutenção, enfim, né? Então, eu só lembrei disso, porque caiu, travou, e eu lembrei da informática que eu não tinha falado. Muito bem. A informática que te prejudicou, tá vendo? A internet que te prejudicou na tua fala. A Karina Lessa se sentiu desafiada e acabou de aceitar, né, o desafio de falar sobre o fantástico trabalho que ela vai conseguir. Eu quero que ela mostre o que ela fez. Como é importante ter uma biblioteca viva na escola, com coração, com cultura, com tudo que a gente tem direito, né? E a cidade, nós somos meio humano e meio cultura, né? Se não tiver cultura, a gente não é nada. Pessoal, quero agradecer muito mesmo a todos vocês pelo desafio. Eu sei que vocês se prepararam, vocês leram bastante, nessa live, vou ser bem sincero, eu vim muito tranquilo para cá, porque eu sabia que vocês iam poder se manifestar. A Clair está encerrando aqui, ó, falando sobre a eleição, tá? E está entrando toda hora aqui, ó, encorajada, na verdade, pelas minhas queridas colegas. A Karina Lessa está dizendo isso. Com isso, a gente encerra. Agradece a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a quem participou aqui. Mas eu estava falando que amanhã, lá na Lu Farenzena, vai estar aqui falando sobre o Fundeb, que é o futuro do financiamento da educação para nós, como professoras e professores de município e de estado. Precisamos assistir e fazer o debate, fazer as perguntas, porque muito importante que tenha o Fundeb permanente, que tenha o CAC, não é o CAQui, é o CAC, e que a gente tenha os 70% do Fundeb garantido para salário, no mínimo. Eles querem botar o máximo ainda, estão nessa discussão, mas nós temos que garantir que o mínimo seja realmente 70%, mínimo. Então, pode dar mais, né? Então, encerro agora mesmo. Muito obrigado.
Boa noite. As mensagens não param de chegar aqui. Eu estou louco aqui, colocando aqui. Nós vamos encerrar. Muito obrigado, gurias. Vocês foram fantásticas hoje. Também, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Vou botar aqui a Fábio, mandando um recadinho para vocês. E a Adriana Rocha, passou por a Fábio de novo. Adriana Rocha, tá, agora eu vou encerrar mesmo, tá? Beijo.